Vos saúdo, queridos irmãos e irmãs em Cristo, com muita alegria neste segundo domingo do tempo comum, neste bonito domingo do mês de janeiro, embora um pouco frio. Mas é uma alegria imensa estarmos novamente reunidos para podermos em conjunto louvar ao Senhor da nossa vida, orarmos em conjunto e acolhermos a Sua palavra, que é luz para o nosso caminho. Nesta ambiência de comunhão e de alegria, vos convido a entoarmos juntos o bonito hino Tuas obras te coroam, dos Salmos e Hinos. É à luz desta alegria, deste sentimento de louvor e de confiança, que somos agora chamados também a elevar ao Senhor esta nossa oração da manhã. E é desta alegria, desta vida e desta festa que o Evangelho deste domingo também nos vai falar. Convido-vos, pois, a seguirmos a liturgia própria do rito da oração da manhã, da liturgia da Igreja Lusitana. E façamo-lo inspirados neste ambiente para esta bonita frase bíblica que nos diz: louvai o Senhor,
Louvai-o com alegria, proclamai a sua grandeza e divulgai entre os povos tudo o que ele fez. Irmãos, estamos reunidos como família de Deus na presença de nosso Pai para lhe oferecer louvor e ações de graças, escutar e acolher a sua santa palavra, apresentar-lhe as carências do mundo, implorar-lhe o perdão dos nossos pecados e pedir a sua graça, a fim de que, mediante seu Filho Jesus Cristo, nos entreguemos ao seu serviço. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e purificar-nos-á de toda a iniquidade. Somos assim chamados, queridos irmãos e irmãs, na nossa comum condição de homens e mulheres pecadores, somos chamados, agora em igreja, a confessarmos os nossos pecados a Deus Omnipotente, dizendo juntos: Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, confessamos arrependidos ter pecado contra Ti, em pensamentos, palavras e atos, tanto no mal que fizemos, como no bem que deixamos de fazer, por negligência, fraqueza e intenção. Por amor de Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, perdoa-nos todo o passado e concede que te sirvamos com vidas renovadas, para a glória do Teu nome. Amém. Deus Omnipotente, que perdoa a todos os que verdadeiramente se arrependem, tenha misericórdia de vós. Vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados. Vos confirme e fortaleça em todo bem e vos conduza à vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abre os nossos lábios e a nossa boca proclamará o Teu louvor. Adoremos o Senhor. Bendigamos a Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. Citamos alternadamente o Jubilate, o Salmo da Alegria. Cantai ao Senhor com entusiasmo, ó habitantes de toda a terra. Adorai o Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de júbilo. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos criou e nós pertencemos-lhe. Somos o seu povo e Ele é o nosso pastor. Entrai no seu templo em ação de graças, entrai nos seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei-o. Porque o Senhor é bom, o seu amor é eterno e Ele permanecerá fiel para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. E agora vos convido, queridos irmãos, vamos recitar o Salmo indicado para este segundo domingo do tempo comum. O salmo indicado para este domingo é o Salmo 36. A maldade do homem e bondade de Deus. Mas a tua misericórdia, Senhor, chega até ao céu. A tua fidelidade alcança o infinito. A tua justiça é grande como as montanhas. Os teus decretos são profundos como o mar. Senhor,
tu cuidas dos homens e dos animais. Como é admirável, ó Deus, a tua bondade. Os homens sentem proteção à sombra das tuas asas. Fartar-se-ão com a abundância da tua casa, embriagar-se-ão com a corrente das tuas delícias. Pois tu és a fonte que dá a vida. Banhados pela tua luz, temos luz em nós. Estende o teu amor sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os que são retos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos agora recitar alternadamente o bonito cântico Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o para sempre. Céus, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o para sempre. Filhos dos homens, bendizei o Senhor, cantai louvores e exaltai-o para sempre. Povo de Deus, bendiz o Senhor, bendizei o Senhor, sacerdotes do Senhor. Bendizei o Senhor, servos do Senhor, cantai louvores e exaltai-o para sempre. Bendizei o Senhor, almas e espíritos dos justos, santos e humildes de coração, bendizei o Senhor. Bendizei o Pai, o Filho e o Espírito Santo, louvai-o e enaltecei-o para sempre. Amém. Vamos acolher no nosso coração a leitura do Novo Testamento indicada para esta manhã. A leitura do Novo Testamento indicada para este domingo, para a manhã deste domingo, encontra-se na primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e os versículos 1 a 11. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e os versículos 1 a 11. Irmãos, no que diz respeito aos dons espirituais, não quero que andem na ignorância. Sabem que, quando eram pagãos, eram levados a adorar falsos deuses que não falam. Ficam, por isso, a saber que ninguém inspirado pelo Espírito de Deus pode dizer Jesus é maldito. E, do mesmo modo, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Há funções diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Há trabalhos diferentes, mas é o mesmo Deus que dá a todos força para agirem. O Espírito manifesta-se em cada um para o bem comum. A um é concedido o dom de falar com sabedoria, a outro de falar com conhecimento, e tudo segundo o mesmo Espírito. É ainda o único e mesmo Espírito que concede a um a fé e a outro o poder de curar. A um dá o poder de fazer milagres, a outro o de declarar a palavra de Deus, a outro de perceber quando fala o Espírito de Deus. A um dá o poder de falar em línguas desconhecidas, e a outro ainda o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo
e que distribui todos os dons a cada um conforme lhe parece. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E vamos acolher agora a leitura do Santo Evangelho. Jesus vai nos falar de um modo particular, através da proclamação do seu Santo Evangelho. E por isso, com reverência e com alegria, para acolhermos este falar de Jesus à nossa vida, vos convido a entoar o bonito cântico número 3 do Cantarei Teu Nome. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 2, versos 1 a 11. Glória a Ti, Senhor. As bodas de Caná. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. A certa altura da boda faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: Já não têm vinho. Jesus respondeu: E que temos nós a ver com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ela então disse aos criados de mesa: Façam tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 vasilhas de pedra, das que os judeus utilizavam para as suas cerimónias de purificação. Cada uma levava uns 100 litros de água. Jesus disse aos criados: Encham de água essas vasilhas. Eles encheram-nas até cima. Depois disse-lhes: Tirem agora um pouco e levem ao chefe de mesa para ele provar. Eles assim fizeram. O chefe de mesa provou a água transformada em vinho. Não sabia o que tinha acontecido, pois só os criados é que estavam ao corrente do facto. Mandou então chamar o noivo e disse-lhe: É costume nas bodas servir primeiro o melhor vinho, e só depois de os convidados terem bebido bem é que se serve o pior. Mas tu guardaste o melhor até agora. Deste modo, em Caná da Galileia, Jesus realizou o seu primeiro milagre. Assim mostrou o seu poder divino e os discípulos acreditaram nele. Este é o Evangelho de Cristo. Louvores a Ti, ó Cristo. Aclamamos a maravilha desta leitura do Evangelho, cantando novamente com alegria.
que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis perante Ti, Senhor, nossa rocha e nosso libertador. Amém. Queridos irmãos, neste início de ano e neste caminhar do nosso ano litúrgico, agora neste tempo que chamamos de comum, mas que não é menos importante, este tempo que medeia entre o tempo de Natal e o tempo da Quaresma, somos agora chamados a fazer este caminhar de acolhimento de tudo aquilo que Deus nos quer dar para a nossa vida. E eu gostaria de, convosco, em primeiro lugar, de meditar neste dizer de São Paulo, hoje, na sua carta aos Coríntios, quando Paulo lhes fala sobre os dons espirituais. Paulo afirma algo que deve merecer a nossa reflexão, falando dos dons, da distribuição dos dons, do nosso falar perante Deus. Paulo diz-lhes a eles e diz hoje a nós: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for com a ajuda do Espírito Santo. Se não for com a ajuda do Espírito Santo. A verdade, queridos irmãos, é que muitas vezes nós achamos que o nosso falar de Jesus, o nosso testemunho de fé, provém apenas do nosso ser, provém apenas da nossa sabedoria, do nosso intelecto. E desse modo, nós muitas vezes descuramos aquilo que é a ação do Espírito Santo em nós. Na verdade, quando nós expressamos a nossa fé, quando nós testemunhamos Cristo, nós como que dizemos verdades que estão para além daquilo que nós somos capazes de perceber. Verdadeiramente, quando nós testemunhamos a fé, nós falamos de verdades que nos transcendem e falamos de um mistério que só é possível de alcançar na ação do Espírito Santo. Por exemplo, quando nós, no culto dominical, expressamos o nosso credo e o fazemos coletivamente no seio da comunhão da Igreja, nós estamos a afirmar as verdades fundamentais da nossa fé num Deus que é trino. E a pergunta que se pode colocar é: como é que nós somos chamados a professar estas verdades? Como é que nós somos capazes de dizer verdades tão profundas que expressam a verdadeira doutrina da fé cristã? E a resposta é simples. Nós só o podemos fazer através da ação do Espírito Santo em nós. E é para esta dimensão da nossa vida espiritual que nós somos chamados a atender, de acordo com as palavras hoje de Paulo na sua carta, que nos é também dirigida. Nós temos que perceber e acolher a ação do Espírito Santo em nós. E temos que deixar o Espírito Santo falar em nós e por nós, para que estas verdades, estas profundas afirmações de fé, sejam feitas na sua profundidade, na sua alegria e possam produzir fruto também no coração daqueles que nos acolhem. Nós todos podemos dizer Jesus é o Senhor, mas se o dizemos na frieza do nosso coração, se o dizemos de um modo repetido e banal, aquilo que dizemos não vai tocar o coração dos outros. Nós podemos dizer que Deus é amor, mas se não o dizemos do interior da nossa fé,
se não deixamos que seja o Espírito Santo a falar por nós, aquilo que nós afirmamos não vai passar de uma mera afirmação humana. E o que Deus nos pede é que nós, cada vez mais no nosso dia-a-dia, deixemos o Espírito Santo falar por nós. E quando nós deixamos que o Espírito Santo fale por nós, então, queridos irmãos, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar ganha desde logo expressões e profundidades muito mais profundas daquilo que nós, só por nós, seríamos capazes de dar e de transmitir. E verdadeiramente temos que deixar fluir em nós o falar, o pensar e o agir do Espírito Santo também na nossa vida. Paulo diz-nos: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for com a ajuda do Espírito Santo. Porque são verdades que nos transcendem. São afirmações de fé que têm implicações na nossa vida e na vida dos outros. E tudo aquilo que tem a ver com Deus ganha substância, profundidade e revelação no modo como nós deixamos que seja o Espírito Santo a falar em nós. E verdadeiramente, queridos irmãos, como Paulo nos diz, é o Espírito Santo que é a fonte de todos os dons. Tal como é o Espírito Santo do Senhor a fonte da nossa fé, a fonte do nosso batismo, o agir da Igreja também que somos. E é esse Espírito Santo que nós recebemos no batismo que quer falar em nós e também por nós. Então nós temos que ter esta humildade de acolhimento e de deixar que o Espírito fale por nós. A fé não é uma questão, como nós muitas vezes pensamos, meramente intelectual ou racional, de saber dizer algumas frases no momento certo para aqueles que nos escutam. A fé não é isso. É muito mais do que isso. A fé é, acima de tudo, deixar que Deus fale em nós. E deixar que Deus nos revele a nós próprios as suas verdades, as suas belezas, que são profundas e belas, para poderem ser da nossa origem humana. Tudo aquilo que é belo e de profundo em nós, à luz da fé, provém do Espírito Santo. Então o desafio da fé é deixar que o Espírito fale em nós e por nós, e através desse falar, que a palavra de Deus chegue também aos outros. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for com a ajuda do Espírito Santo. E por isso o Espírito é o motor da nossa fé. O Espírito é o Senhor da Igreja que somos. E este Espírito Santo é também, à luz do Evangelho que hoje foi proclamado, é o Espírito da festa e da alegria. E à luz também da carta de Paulo, é o Espírito que nos dá diversos dons para nós podermos expressar toda a alegria, toda a dimensão da fé em Deus. E é neste sentido que eu hoje gostaria também de convosco refletir sobre este Espírito da vida que nos quer transmitir a alegria e a beleza de Deus para a nossa vida. É muito interessante nós pensarmos que Jesus realiza o seu primeiro sinal, nas palavras de São João, falo num casamento, num contexto de festa e num contexto de comunhão. Não é por acaso. Por um lado, Cristo, desse modo, dignifica o casamento e afirma também aquilo que o matrimónio constitui para a vida dos homens e das mulheres. Tem um papel único e insubstituível. Mas, ao mesmo tempo, também
Cristo vem nos dar esta nova aliança que se sustenta na alegria da festa e na alegria da comunhão. Aquelas taças que eram para cumprir os preceitos da antiga relação com a água, agora são transformadas e dão lugar a uma nova aliança, que é vivida em alegria, no gozo desde já da presença de Jesus no nosso meio. E aquilo que nós temos que viver à luz do Espírito Santo é verdadeiramente esta relação da nova aliança com Cristo, que nos chama a viver com alegria, que nos chama a viver com confiança, que nos chama até, pasme-se, a usufruirmos e a vivermos as alegrias desta vida terrena. E como é bom, por exemplo, nós bebermos um bom vinho. Como é bom nós usufruirmos naturalmente, com moderação, de tudo aquilo que é terreno e que faz bem também à nossa felicidade e que produz a nossa alegria. Cristo não veio para condenar. E Cristo, neste contexto de alegria e de fé, certamente bebeu vinho, certamente que esteve bem disposto, certamente que também ele usufruiu deste contexto de relação e de comunhão com aqueles que estavam com ele. O cristianismo não é a religião da tristeza. Não é a religião de rituais que de tão repetidos nos tornam estéreis e tristes e vazios. O cristianismo é a vivência da alegria e da comunhão que Cristo, neste milagre em Caná da Galileia, também nos vem mostrar. Maria disse aos criados: fazei tudo aquilo que ele vos ordenar. Na ação do Espírito Santo e na nossa vida, nós somos chamados a fazer tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Isso requer obediência, mas uma obediência alegre, uma obediência disponível, porque fazer aquilo que Cristo nos pede, naturalmente que nos vai chamar também a vivermos em comunhão com os outros, a fazermos festa uns com os outros. E depois o milagre e o sinal também irá acontecer. O que vos peço, pois, queridos irmãos, é que neste início de ano caminhemos com confiança, porque o Espírito Santo está em nós e porque o Espírito Santo quer falar por nós e quer nos levar a afirmar as verdades profundas da nossa doutrina, da doutrina da fé cristã. E o Espírito Santo também nos quer chamar a estarmos em comunhão uns com os outros e a sabermos fazer festa hoje, neste mundo onde por vezes faltam espaços de verdadeira festa e de verdadeira comunhão. Olhem, um desses espaços é a Igreja que somos. E em cada liturgia eucarística que celebramos, nós fazemos festa. A festa eucarística, a festa do amor que somos chamados a viver. E por isso vos convido, a vós que estáis a escutar-me, se não houver razão suficiente e maior, venham fazer festa para junto dos outros. Não desperdicem estes tempos de comunhão que a vida nos oferece e que Deus nos concede. Venham fazer festa em cada domingo, porque é desse sentido de comunhão que nós melhor podemos perceber aquilo que Deus quer para a nossa vida. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Afirmamos e continuamos agora a afirmar os nossos cânticos bonitos. Este cântico, o Te Deum,
que nos fala deste sentido de adoração, de aclamação e desta realidade também tão bonita que é quando a Igreja está reunida. Todos cantam com a Igreja de Deus. Os anjos, os querubins e os serafins, o coro glorioso dos profetas. Somos um coro único e insubstituível a louvar ao Senhor. E por isso vamos agora em conjunto, e em conjunto com toda esta outra realidade da Igreja que somos, dizer por inteiro este bonito cântico. Juntos, nós te adoramos, ó Deus, nós te aclamamos, Senhor. Toda a criação te louva, Pai eterno e omnipotente. Os anjos, todas as potestades dos céus, os querubins e os serafins cantam sem cessar. Senhor, Santo, 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 Deus de poder e majestade, os céus e a terra estão cheios da tua glória. O coro glorioso dos apóstolos, o grupo venerável dos profetas, o exército resplandecente dos mártires, todos te cantam louvores. A Santa Igreja proclama por toda a terra: és Pai de majestade ilimitada. Teu único e verdadeiro Filho é digno de todo louvor, e o Espírito Santo é conforto e guia. Tu és, ó Cristo, o Rei da Glória, o Filho eterno do Pai. Quando te fizeste homem para nos salvar, escolheste humildemente o ventre da Virgem. Com a tua vitória sobre a morte, abriste aos fiéis o reino dos céus. Estás sentado em glória à direita de Deus. Cremos que voltarás para ser nosso juiz. Vem, pois, Senhor, socorrer o teu povo, que remiste à custa do teu sangue precioso, e conduz-nos com os teus santos à glória sempre eterna. E na alegria da nossa condição de filhos e filhas de Deus, condição que o batismo nos conferiu, e na ação do Espírito Santo em nós vamos afirmar o credo dos apóstolos, o símbolo do nosso batismo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao lugar dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor, tem misericórdia de nós. Cristo, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal.
Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Senhor, mostra-nos a tua misericórdia. E concede-nos a tua salvação. Reveste os teus ministros de virtude. E enche o teu povo de alegria. Dá a tua paz ao mundo. Pois só em ti achamos segurança. Toma Portugal ao teu cuidado. Guia-nos pelas veredas da justiça e da verdade. Sejam conhecidos na terra os teus propósitos. E entre as nações a tua salvação. Encontrem os necessitados socorro. E não esmoreça a esperança dos pobres. Purifica, ó Deus, os nossos corações. E fortalece-nos com o teu Santo Espírito. Oremos. A oração própria para este segundo domingo comum que a Igreja hoje celebra. Pai Celestial, somente pela tua graça nos aceitaste e nos chamaste ao teu serviço. Fortalece-nos pelo teu Espírito e faz-nos dignos da nossa vocação mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. E oramos também neste domingo pelo nosso país e pelo mundo afetados pela pandemia do Covid. Oramos, em primeiro lugar, pelos que sofrem, por aqueles que estão afetados por este vírus e todos aqueles que estão internados nos cuidados intensivos, para que se sintam confiantes em Cristo. Oramos pela sua saúde e bem-estar. Senhor, na tua misericórdia, ouve a nossa oração. E oramos pelos médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar, aqueles que de uma maneira incansável têm sido anjos e santos que têm salvado vidas. Pelo dom da ciência e da medicina que cura, por estes teus ministros da saúde, nós te queremos agradecer e desde já os colocamos perante ti. Senhor, na tua misericórdia, ouve a nossa oração. E neste domingo oramos pelo nosso país, Portugal, neste contexto já eleitoral que estamos a viver, para que cada cidadão não se demita do ato de votar e para que cada um se esclareça das diversas propostas políticas que existem no nosso quadro político e que são muitas e diversas. Que cada um se sinta chamado a perceber as diversas propostas e a contribuir para a nossa democracia, votando com consciência, com responsabilidade e em liberdade. Senhor, na tua misericórdia, ouve a nossa oração. E oro também por cada um de vós que segue esta oração e que certamente tem razões ponderosas para não ir à igreja celebrar com os seus irmãos em Cristo. Que na vossa debilidade, na vossa doença, na vossa velhice, ou na vossa distância até geográfica, que o Senhor vos acompanhe. Que abram o vosso coração para que o Espírito fale em vós. Que possais orar em cada dia da vossa vida, pelo mundo e pela Igreja. Possais exercer o ministério da oração, que é tão importante. E que possais ler, de uma forma orante, a Sagrada Escritura, a Bíblia, em cada dia da vossa vida. Façai isto, irmãos, e a Igreja estará presente convosco. Que o Senhor vos acompanhe, cada um de vós, e eu digo com muito amor e com muita solicitude. Que o Senhor vos acompanhe e desde já acolham o abraço fraterno
da Igreja que somos. Senhor, na tua misericórdia, Ouve a nossa oração. E na Igreja que somos e na fé que vivemos, somos chamados a exercer a nossa mordomia, o nosso dar à Igreja. E por isso trazemos as nossas ofertas que colocamos no altar do Senhor. E as colocamos dizendo: Tu és, Senhor, a grandeza e o poder, a glória e a majestade, porque Teu é tudo que batiziste nos céus e na terra. Tudo vem de Ti, Senhor, e o que damos da Tua mão o recebemos. Amém. E que cada um de vós faça chegar também a sua oferta à Igreja ou à paróquia a que pertenceis. Terminamos, pois, com alegria, a todos vos desejo um santo e alegre domingo na companhia dos vossos queridos, e que a bênção de Deus Omnipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja convosco e convosco fique para sempre. Cantamos agora com alegria no nosso coração o bonito hino Gozo em Jesus. Cantamos a primeira e a terceira estrofe deste bonito hino. Oh,